As nações podem falar sobre sua dor em palcos como este, mas mesmo durante o derramamento de sangue, não existe uma única instituição internacional que possa realmente detê-lo. É assim que essas instituições se tornaram fracas. O que Sudão, Somália, Palestina ou qualquer outro povo vivendo em meio à guerra pode realmente esperar da ONU ou do sistema global? Prezados líderes, queridos amigos e todos aqueles que podem se tornar nossos amigos porque vocês desejam segurança e paz tanto quanto nós. Hoje, ninguém além de nós mesmos pode garantir a segurança. Apenas alianças fortes, apenas parceiros fortes e apenas nossas próprias armas. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ainda precisa investir em armas. É doentio, mas essa é a realidade. Não é o direito internacional, nem as armas das corporações que decidem quem sobrevive. Excelências, vocês sabem perfeitamente bem que o direito internacional não funciona plenamente, a menos que se tenha amigos poderosos que estejam realmente dispostos a defendê-lo. E mesmo assim, isso não funciona sem armas. É terrível, mas sem isso, as coisas seriam ainda piores. Não há garantias de segurança, exceto amigos e armas. Nenhum ucraniano escolheu esse tipo de realidade. E conhecendo o nosso povo, eles teriam escolhido uma prioridade diferente. Os ucranianos são um povo pacífico, mas são pessoas que querem viver livremente em seu próprio país independente. É por isso que investimos em defesa. Para muitas nações não há simplesmente outro caminho possível. As nações podem falar sobre sua dor em palcos como este, mas mesmo durante o derramamento de sangue, não existe uma única instituição internacional que possa realmente detê-lo. É assim que essas instituições se tornaram fracas. O que Sudão, Somália, Palestina ou qualquer outro povo vivendo em meio à guerra pode realmente esperar da ONU ou do sistema global? Por décadas, apenas declarações e mais declarações. E até mesmo tudo o que acontece em Gaza permanece sem uma saída. Mesmo agora, a Síria, depois de todas as mudanças, ainda precisa apelar ao mundo para aliviar as sanções que estão sufocando sua economia. Ela precisa pedir e esperar. A Síria merece um apoio mais forte da comunidade internacional. E enquanto a guerra da Rússia contra o meu país continua, pessoas ainda morrem toda semana. Ainda assim, não há cessar-fogo porque a Rússia se recusa. A Rússia sequestrou milhares de crianças ucranianas e nós conseguimos trazer algumas delas de volta e eu agradeço a todos que ajudaram. Mas quanto tempo vai levar para trazer todas elas de volta para casa? A infância escapa mais rápido do que os adultos conseguem ajudar. Olhem para Israel. Quase 2 anos se passaram e os reféns ainda não foram libertados. Eles precisam ser libertados, mas nem isso aconteceu ainda. E há muitos anos também não há respostas reais e eficazes para outras ameaças graves, seja o uso indiscriminado de armas químicas ou a utilização da fome como uma arma de guerra. No ano passado, nesta Assembleia, alertei o mundo sobre o risco de desastres de radiação, especialmente devido às ocupações russas da nossa usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, mas nada mudou. Nada. E ontem, a usina entrou em blackout novamente. E a Rússia não parou de bombardear nem mesmo áreas próximas a uma instalação nuclear. E porque algumas instituições internacionais são muito fracas, essa loucura continua. Mesmo fazer parte de uma aliança militar de longa data não significa automaticamente que você está seguro. Recentemente, 19 simples drones russos violaram o espaço aéreo polonês e apenas 4 foram abatidos. Felizmente, eles não eram Shaheds ou algo ainda pior. Caso contrário, os resultados teriam sido horríveis. A Estônia teve que convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU pela primeira vez na história porque caças russos entraram deliberadamente em seu espaço aéreo. A Moldávia está se defendendo novamente da interferência da Rússia. Estamos ajudando a Moldávia e a Rússia está tentando fazer com a Moldávia o que o Irã fez uma vez com o Líbano. E a resposta global novamente não é suficiente. Já perdemos a Geórgia na Europa,
Os direitos humanos e a natureza europeia do sistema estatal estão apenas diminuindo lá. A Geórgia depende da Rússia. E por muitos anos, Belarus também tem caminhado para a dependência sobre a Rússia. A Europa não pode se dar ao luxo de perder a Moldávia também. É importante lembrar como o mundo uma vez ignorou a necessidade de ajudar a Geórgia após o ataque da Rússia e como o momento foi perdido com Belarus. Como a Moldávia não deve ser perdida. E para a Europa, apoiar a estabilidade da Moldávia não é caro, mas deixar de fazê-lo teria um custo muito maior. É por isso que a UE precisa ajudar a Moldávia agora com financiamento e apoio energético, não apenas com palavras ou gestos políticos. Não podemos esquecer de proteger os direitos das pessoas e os direitos das nações em regiões onde esses direitos estão sob ameaça. A Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos devem ser aplicadas em todos os lugares, mas o Talibã no Afeganistão arrastou um país inteiro de volta à Idade das Trevas. Cartéis em alguns países da América Latina são mais poderosos do que o próprio governo local. Tudo isso diz respeito ao colapso do direito internacional e à fraqueza das instituições internacionais. E assim trata-se do surgimento das armas. As armas decidem quem sobrevive. Excelências, ontem o presidente Trump esteve exatamente aqui neste salão e Deus o salvou de uma tentativa de assassinato durante a campanha. Um tiro foi disparado de um rifle e apenas uma fração de polegada salvou sua vida. Há poucos dias, o presidente, junto com centenas de milhares de americanos, homenageou a memória de Charlie Kirk. Infelizmente, sua vida foi interrompida por uma bala. Mais uma vez, violência com um rifle em mãos. Também lamentamos a morte da ucraniana Yarina Zaruchka. Ela foi brutalmente assassinada com uma faca aqui nos Estados Unidos, justamente no país onde buscava refúgio da guerra da Rússia. E quase todos os dias, quando abrimos as notícias, vemos manchetes sobre ataques violentos acontecendo em todo o mundo. A maioria é cometida com armas às quais as pessoas já estão acostumadas, mas as armas estão evoluindo mais rápido do que nossa capacidade de nos defendermos. Agora, há dezenas de milhares de pessoas que sabem matar profissionalmente usando drones. Impedir esse tipo de ataque é mais difícil do que parar qualquer arma de fogo, faca ou bomba. É isso que a Rússia trouxe com sua guerra. Antigamente, apenas os países mais fortes podiam usar drones porque eles eram caros e complexos. Agora, até drones simples podem voar milhares de quilômetros. A tecnologia de guerra não se importa mais com geografia. Agora está se remodelando. Recentemente, aeroportos na Europa tiveram que fechar por causa dos drones. As autoridades não conseguiram nem dizer que tipo de drones eram, quem os enviou ou de onde. Na semana passada, a Coreia do Norte anunciou o teste de um drone de ataque tático. Isso significa que até países com recursos limitados agora podem construir armas perigosas para seus vizinhos. A Ucrânia e países como a Arábia Saudita sabem muito bem o quão perigosos são os drones de ataque iranianos. Mas o que acontece quando todos os tipos de drones ficam disponíveis até mesmo para pequenos grupos terroristas ou cartéis? O mundo se move devagar demais para se proteger e as armas se movem rápido. Agora, empresas já estão trabalhando em drones que podem derrubar outros drones e é apenas uma questão de tempo, não muito, até que drones estejam lutando contra drones, atacando infraestrutura crítica e mirando em pessoas sozinhos, totalmente autônomos e sem envolvimento humano, exceto pelos poucos que controlam os sistemas de IA. Prezados líderes, estamos agora vivendo a corrida armamentista mais destrutiva da história da humanidade, porque, desta vez, ela inclui inteligência artificial. E se não houver garantias reais de segurança, exceto amigos e armas, e se o mundo não consegue responder nem mesmo a ameaças antigas, e se não existe uma plataforma forte para a segurança internacional, restará algum lugar na Terra que ainda seja seguro para as pessoas?
Precisamos de regras globais agora sobre como a IA pode ser usada em armas, e isso é tão urgente quanto impedir a proliferação de armas nucleares. Precisamos restaurar a cooperação internacional, uma cooperação real e funcional pela paz e pela segurança. Daqui a alguns anos pode já ser tarde demais. Há 10 anos a guerra parecia diferente e ninguém imaginava que drones baratos poderiam criar zonas mortas, áreas que se estendem por dezenas de quilômetros onde nada se move, sem veículos, sem vida. As pessoas costumavam imaginar isso apenas após um ataque nuclear. Agora essa é a realidade dos drones, drones simples produzidos em massa e ainda sem IA. A Ucrânia não tem aqueles mísseis grandes e imponentes que ditadores adoram exibir em desfiles, mas nós temos drones que podem voar até 2.000, 3.000 quilômetros. Não tivemos escolha a não ser construí-los para proteger nosso direito à vida. O controle sobre o mar costumava depender de ter uma grande marinha. A Ucrânia não tem uma grande frota, mas nós conseguimos. No Mar Negro, empurramos o que restou da marinha russa para baías remotas e fizemos isso com drones marítimos. É assim que protegemos nossos portos e rotas de comércio marítimo, porque a Rússia não nos deixou outra escolha. E nossa operação Teia de Aranha saiu barata. Drones destruíram ou danificaram dezenas de caros bombardeiros estratégicos russos, tornando-se um verdadeiro exemplo para forças especiais do mundo inteiro do que novas armas podem fazer com sistemas antigos. Esses mesmos bombardeiros russos atacaram nossas cidades e nada disso teria acontecido se Putin não tivesse iniciado essa agressão em larga escala, essa guerra em larga escala. E a cada ano que essa guerra continua, as armas se tornam ainda mais mortais e só a Rússia merece ser culpada por isso. Prezados líderes, para proteger vidas, a Ucrânia constrói escolas subterrâneas e hospitais subterrâneos. Para proteger vidas, precisamos gastar mais na proteção de usinas de energia contra ataques de drones e mísseis do que na construção de instalações esportivas ou infraestrutura cultural. Os agricultores ucranianos estão aprendendo a proteger seus equipamentos dos ataques de drones FPV da Rússia, e para eles, esse desafio é muito maior do que as mudanças climáticas. A guerra da Rússia nos colocou nessa situação, mas vocês têm proteção contra ameaças semelhantes? Os fatos são simples. Parar esta guerra agora e dentro da corrida armamentista global é mais barato do que construir creches subterrâneas ou enormes bunkers para a infraestrutura crítica no futuro. Para Putin agora é mais barato do que tentar proteger cada porto e cada navio de terroristas com drones marítimos. Parar a Rússia agora é mais barato do que imaginar quem será o primeiro a criar um drone simples carregando uma ogiva nuclear. Portanto, devemos usar tudo o que temos juntos para forçar o agressor a parar, e só então teremos uma chance real de que essa corrida armamentista não termine em catástrofe para todos nós. Se for preciso usar armas para isso, se for necessário pressionar a Rússia, então isso deve ser feito, e deve ser feito agora. Caso contrário, Putin continuará levando a guerra adiante, tornando-a mais ampla e profunda. E já dissemos antes, a Ucrânia é apenas a primeira e agora drones russos já estão sobrevoando a Europa e operações russas já estão se espalhando por vários países e Putin quer continuar essa guerra expandindo-a e ninguém pode se sentir seguro neste momento. Mais de 30 países já fazem parte da nossa coalizão e estamos fortalecendo o exército, lançando a produção conjunta de armas com parceiros e definindo compromissos financeiros para a defesa de uma forma que pode se tornar um modelo de segurança para qualquer outra nação. Se as garantias de segurança funcionarem para a Ucrânia, algo mais do que apenas amigos e armas, isso significará que as pessoas conseguiram tornar a segurança nacional não um privilégio de poucas nações, mas um direito de todos. Em segundo lugar, estamos prontos para fazer com que nossas armas modernas se tornem a sua segurança moderna, a sua arma moderna, e decidimos abrir as exportações de armas. São sistemas poderosos testados em uma guerra real, quando todas as instituições internacionais falharam.
E também estamos prontos para expandir nossa produção de defesa junto com parceiros fortes, para que a proteção deles seja moderna e confiável. Vocês não precisam começar essa corrida do zero. Estamos prontos para compartilhar o que já se provou eficaz em uma defesa real. E em terceiro lugar, muitos no mundo ainda estão relaxados. Ainda estão. Mas olhem quantos países estão aqui nesta Assembleia Geral, países que estão em guerra, ou acabaram de sair de uma guerra, ou estão tentando impedir uma, ou se preparando abertamente para uma. Portanto, depende de vocês ajudar a paz ou continuar negociando com a Rússia e ajudando a Rússia a financiar esta guerra. Depende de vocês se os prisioneiros de guerra serão libertos, se as crianças sequestradas voltarão para casa, se os reféns serão libertados. Depende de vocês o que definirá a existência, a guerra, como agora, ou nossas ações conjuntas e firmes, como deveria ser. Ontem tivemos uma boa reunião com o presidente Trump e eu também conversei com muitos outros. Líderes fortes e juntos podemos mudar muita coisa. Claro, estamos fazendo tudo para garantir que a Europa realmente ajude. E claro, contamos com os Estados Unidos. Agradeço o apoio que estamos recebendo. Sim, muito depende do G7 e do G20. Mas no final a paz depende de todos nós, das Nações Unidas. Então não fique em silêncio enquanto a Rússia continua arrastando essa guerra. Por favor, fale e condene isso. Por favor, junte-se a nós na defesa da vida e da ordem e do direito internacional. As pessoas estão esperando por ação. Muito obrigado. Glória à Ucrânia.